Aviso importante: a voz é robótica e pode variar de sons reais. Todos os direitos autorais do livro pertencem à autora. Se solicitado, o canal removerá imediatamente o conteúdo. Apoie os escritores, siga nas redes sociais e compartilhe o conhecimento. Capítulo 2: Ajoelhado como punição. Sobre o porquê o jovem rei demônio foi punido com ajoelhar, as memórias que Sussu recebeu foram as seguintes. Há meio mês atrás, a antiga dona do corpo, Yeshivu, e sua meia-irmã, Yebinchan, caíram no lago. Como resultado, o sexto príncipe pulou para salvar a meia-irmã, como também o melhor estudante tinha pulado para salvar a sua meia-irmã. Além disso, até o marido recém-casado da antiga dona, Tantaidin, pulou no lago e nadou em direção à meia-irmã. No final, foi um guarda-costas da antiga dona que percebeu que algo estava errado e a resgatou do lago. A antiga dona quase se afogou e voltou enfurecida. Ela não podia desabafar sua raiva com o sexto príncipe e o melhor estudante, então teve que descontar em Tantaidin. Ela fez o Tantaidin se ajoelhar no lago congelado e disse que ele só poderia se levantar quando ela o perdoasse. Antes que a punição pudesse ser executada, a antiga dona ficou doente devido ao frio e sua avó a levou juntamente com Tantaidin para um templo para acender incenso e rezar. Mas no caminho aconteceu um acidente e a antiga dona foi capturada por bandidos das montanhas. Agora que ela voltou, e a punição naturalmente continuou. Sussu massageou seu peito perto do coração com a mão e pensou em sair e ver o jovem rei demoníaco ajoelhado como punição. Isso só pode ser um benefício de viajar 500 anos no tempo. Se ela tivesse uma pérola de projeção, certamente deixaria uma imagem para levar de volta e mostrar aos mestres. Eles ficariam tão orgulhosos no mundo da cultivação. Asterisco. Tantaidin ajoelhado sobre o gelo. 2 dias atrás, ele voltou e o administrador da mansão militar sorriu. Espero que Sua Alteza não tenha esquecido as palavras da terceira senhorita. Ele não disse uma palavra, baixou os olhos e ajoelhou-se na superfície gelada do lago. Logo o frio deixou seu rosto pálido. Este inverno está mais frio do que nunca. Algumas criadas passaram pelo lago e cochicharam. A terceira senhorita está punindo Sua Alteza de novo? Ela acabou de voltar do templo Tianhua e já fez Sua Alteza ajoelhar. Sua Alteza é tão infeliz. SHH, fale mais baixo. Você não tem medo da terceira senhorita? Desde que a terceira senhorita e Sua Alteza se casaram, a terceira senhorita sempre o castigava. Todo mundo sabe que a terceira senhorita está interessada no sexto príncipe e tem um ódio extremo por Sua Alteza. A terceira senhorita é a filha mais amada do general Ye, e Tantaidin é o filho mais odiado do imperador do reino Zhou. Depois de tantos anos no reino da Xia, Tantaidin foi humilhado até mesmo pelos servos, sem mencionar a terceira senhorita, que é a mais favorecida. Não sentir simpatia por alguém e abusar dele com base no próprio humor? As empregadas olhavam para Tantaidin com olhos cheios de compaixão. O belo jovem normalmente era tão gentil e educado, sem arrogância alguma. Já era um coitado pela sua origem, agora ele é constantemente atormentado. Mesmo que o general Ye soubesse dessas coisas, ele no máximo repreendia a sua amada filha algumas vezes e deixaria por isso mesmo. A neve cobriu os pinheiros distantes, Tantaidin tossiu e o ar frio penetrou em seus pulmões, causando dor. O gelo abaixo de seus joelhos estava congelando seus ossos. A neve já estava se formando nos cabelos negros do jovem. Tantaidin ajoelhou por tanto tempo que quase perdeu a sensibilidade nos joelhos. Ele gemeu, apoiou-se no gelo e conseguiu manter o equilíbrio. Seu rosto era refletido no gelo. Um rosto jovem e fraco. Ele relembrou o momento em que resgatou a terceira senhorita dos bandidos na caverna. O rosto da senhora Ye ficou pálido. Não deixem essa história se espalhar. Se eu descobrir quem deixou escapar uma palavra sobre isso, a família Ye não o perdoará. A senhora Ye olhou para ele com um tom ameaçador. Logo depois, ela olhou para ele com um olhar calmo e tranquilizador. As aias da mansão verificaram. As roupas de Yeshiu e estão intactas, não houve nada inadequado. A avó está preocupada demais, eu naturalmente acredito na Yeshiu. A senhora Ye o olhou e concordou satisfeita. O incidente em que a terceira senhorita foi sequestrada pelos bandidos foi mantido em segredo, mas a senhora Ye continuou a investigar. Afinal, a guarda pessoal da família Ye os acompanhava para protegê-los. Nunca houve um acidente como esse em tantos anos.
Por que os bandidos estariam atrás da senhorita Ye? Não importa como se pense, algo está errado. Com aquele bando de desajustados, seria completamente impossível levar Yixiu facilmente. No entanto, não importa o quanto a senhora Yi investigue, não há resultados, o que só pode ser atribuído a um acidente. Sussu veio para a beira do lago e viu imediatamente o culpado de 500 anos depois. O jovem ajoelhava-se na superfície congelada do lago, mal conseguindo aguentar. Seu rosto estava pálido, seus lábios já não estavam rubros, começando a escurecer. Percebendo que alguém o observava, o jovem levantou os olhos e encontrou o olhar de Sussu. A jovem usava um manto branco e macio como a neve, inclinando a cabeça para avaliá-lo. Os dois se encararam através do lago, Tantai-Jin viu e ela sorriu de repente. Ele nunca tinha visto Yixiu sorrir assim, tão puro e limpo. Não se sabe se ela estava satisfeita com a paisagem de inverno na mansão ou com a sua própria situação desoladora no lago congelado. A Shun tão ao lado de Sussu não conseguia mais suportar, e com toda a coragem que lhe restava, ela implorou: Senhorita, Sua Alteza já está de joelhos há 2 dias. Se continuar assim, seus ossos vão quebrar. Devemos pedir para que ele se levante? Sussu balançou a cabeça, assistindo a cena seriamente. Claramente ele é forte. Parece que ele pode ajoelhar por mais alguns dias e noites. Chuntão, a senhorita está falando sério? Claro que Sussu está falando sério. Ela acaricia a cabeça de Chuntão. Você não entende, uma garotinha como você, se nascesse no futuro e ouvisse o nome dele, ficaria tão assustada que desmaiaria, nem teria piedade dele. É melhor ficar um pouco paralisado ao se ajoelhar, e depois ver como esse monstro demoníaco se transforma em um rei demônio. Ela deu um olhar para Tantai-Jin, não disse nada, e virou-se para sair, sacudindo as mangas. Vendo a figura da garota desaparecer no corredor sob a beirada do telhado, Tantai-Jin apertou os lábios e desviou o olhar. Asterisco. Sussu foi ao pátio da senhora idosa. A senhora acabará de acordar de sua soneca do meio-dia, com fragrância de incenso permeando a sala de estar. Quando Sussu entrou, havia uma garota jovem usando uma túnica verde. A garota verde estava massageando os ombros da senhora idosa, mas quando viu Sussu entrar, ela parou. Sussu não reconheceu a pessoa e não disse nada, mas a garota foi educada e acenou com a cabeça para ela, chamando-a baixinho, irmãzinha. Era a segunda jovem filha ilegítima da família Ye-Elain. Sussu assentiu, cumprimentando-a, irmã. Elain não esperava que Sussu respondesse, ficou surpresa e olhou para Sussu com desconforto. Então se curvou levemente para a senhora idosa. Avó, Lan voltará amanhã para lhe acompanhar na reza. A senhora idosa apertou a mão da garota e acenou com a cabeça. Sussu entendeu, a antiga dona daquela casa era como um pequeno tirano. Quando ela chegava, Elain tinha que ceder o lugar para ela. Quando a chamava de irmã, deixava as pessoas sinceramente apreensivas, desconfortáveis e nervosas. Então, a antiga dona era realmente tão aterrorizante? Assim que Elain saiu, a expressão rígida da senhora idosa parecia muito mais amigável. Terceira filha, vem aqui para a avó ver se você está bem agora. Sussu se aproximou e disse, obrigada, avó, por se preocupar. Xiu está bem. Nos últimos dias a avó não precisava se preocupar. A senhora idosa afagou carinhosamente sua testa. A avó está ficando velha, provavelmente não viverá muitos anos, por isso, minha filha, deixe a avó ficar tranquila e cuide bem de Xiu. Sussu massageou os ombros da senhora idosa, dizendo, avó, sua saúde é boa. Se você não sabe, algumas pessoas podem pensar que eu sou sua mãe, que a protegerá pelo resto da vida. A sua boca não tem freio, está falando besteiras. A senhora idosa fingiu a repreender, mas o sorriso em seus olhos não pôde ser escondido. A esposa legítima do general Ye morreu depois de dar à luz a filha, Xiu, e o general Ye não se casou novamente. A senhora idosa pessoalmente criou a Xiu com carinho. Uma criança que ela criou desde a infância, estava realmente com medo de a estragar, priorizando-a com tanta parcialidade. A antiga dona era tão autoritária por causa do grande afeto da avó. A antiga dona do seu corpo também era astuta, e embora fosse maldosa no dia a dia, sabia como agradar os mais velhos. No grande império Xia, a filial piedade é promovida. O general Ye é conhecido como um filho devoto, e a senhora Ye valoriza muito a única herdeira Ye Xiu pelo mesmo motivo. Sobre o assunto do templo, a avó já fez o possível para manter em segredo. Você também não deve sair espalhando.
A reputação de uma jovem é importante. Sussu assentiu. Eu entendi, avó. Na casa do Zie, a senhora Ye realmente cuidava da antiga dona do seu corpo. Ao lembrar do desejo da antiga dona, Sussu também vai se esforçar para ser boa com a senhora Ye. A senhora Ye continuou. Você também precisa entender um pouco para apaziguar o ressentimento em seu coração. É inevitável que ele sinta alguma mágoa com o ocorrido envolvendo a esposa. Sussu lembrou do jovem ajoelhado no lago congelado. Ela não vai realmente se casar com o jovem rei demônio, ela só foi consolá-lo porque não tinha mais o que fazer. Mas diante da avó, ela não pode dizer isso, só pode assentir. Xiu entende. A senhora Ye assentiu. A avó Aingqiao foi encontrada? Os olhos da senhora Ye brilharam por um momento enquanto ela sorria. Aquela garotinha, ela foi encontrada e não se machucou. Eu a enviei para uma propriedade rural. Aingqiao já está na idade certa para casar, e depois de corajosamente proteger a dona, não posso mais deixá-la atrasada na mansão. A senhora Ye suspirou em seu coração, esperando que Xiu nunca saiba dessas coisas sujas. Sussu, por trás da senhora Ye, não pode ver sua expressão. Suspirou aliviada, que bom. Há algum tempo, a avó não mencionou nada sobre o banquete no palácio. Sua irmã mais velha já se casou. Por que você foi causar problemas para ela? Você até caiu na água junto com ela e acabou doente. A avó sabe que você costumava gostar do príncipe consorte Liuan, mas agora sua irmã mais velha é a consorte do príncipe Liuan. Você também se casou com Tantaidin. Escute a avó e fique longe do príncipe consorte Liuan no futuro. Sussu quase se engasgou com a saliva. Sim, além de ter problemas de personalidade, o maior problema da antiga dona era que ela gostava do homem que estava com sua irmã mais velha, o príncipe consorte Liuan. Mesmo que eles tenham se casado, ela não desistiu dele e continuou perseguindo e prejudicando a irmã mais velha. Enquanto Tantaidin gostava da irmã mais velha também. Que relacionamento complicado. Eles como um casal, e eles como outro casal, desejavam cada um o parceiro do outro. Ao ver que ela não estava falando, a senhora Ye pensou que ela ainda não tinha entendido e bateu nas costas de sua mão, insatisfeita. Responda à avó. Sim, Xiu entendeu. Ela irá ficar longe do príncipe consorte Liuan no futuro. Mesmo que a avó não tenha dito nada, Sussu não teria a coragem de competir com a irmã mais velha pelo príncipe consorte Liuan. Sussu concordou de forma muito direta, o que deixou a senhora Ye com dúvidas. Xiu amava muito o príncipe consorte Liuan, a ponto de ficar destroçada. Como ela poderia desistir tão facilmente? Você, pequena, não está enganando a avó, está? 2 sorrisos rasos surgiram nas bochechas de Sussu. Claro que não. A senhora Ye disse. Prove isso para a avó, não puna mais Tantaidin. A avó ouviu falar que você o fez ajoelhar no lago congelado. Como uma jovem poderia fazer algo assim num tempo tão frio? Fazer isso prejudica sua reputação. Embora a identidade dele não seja boa, ele é seu marido afinal. Como você pode torturá-lo dessa maneira? No futuro, acalme-se e viva uma vida normal, isso é o mais importante. Sussu olhou para a senhora Ye persistindo em olhar para ela, exigindo que ela concordasse. Ela suspirou. Sim. Asterisco. Yelan saiu da casa da senhora Ye. Sua criada, Qiaoer, foi ao seu encontro às pressas. Segunda jovem, por que você saiu tão cedo hoje? A terceira irmã chegou. Qiaoer entendeu e disse com rancor, a senhora é realmente parcial demais. Vendo que Yelan não impediu, Qiaoer continuou. A terceira senhorita empurrou a Yebinsha no lago na frente do sexto príncipe, mas a senhora abafou o assunto. Antigamente todos pensavam que a terceira senhorita seria a consorte oficial do sexto príncipe, mas de repente ele se casou com a Yebinshan como concubina. Os olhos de Yelan se moveram. Sim, ninguém esperava que o príncipe se casasse com a filha mais velha da família Yebinshan. Yebinshan, afinal, era uma filha ilegítima e não poderia ser a consorte oficial do príncipe, só poderia ser uma concubina. Mas naquele momento, quando Yelan viu nos olhos do sexto príncipe, havia apenas amor pela irmã mais velha. Pensando nisso, Yelan apertou o lenço com força. Ambas eram filhas ilegítimas, e Yebinshan podia receber tanto amor e importância do príncipe, enquanto ela só podia agradar a senhora na esperança de que um bom partido fosse arranjado para ela no futuro. Yelan sentia um aperto no peito, até que viu Tantaidin, com uma expressão suave no rosto, e finalmente relaxou um pouco. Até mesmo Qiaoer tinha um sorriso malicioso em seu rosto.
Então, mesmo que a terceira senhorita fosse a única filha legítima da família do general, casar com um vassalo tão humilde, não teria honra e glória pelo resto da vida? Todos sabiam que Tantai-Din foi enviado como refém para o reino da Daxia quando tinha 6 anos e foi mantido prisioneiro no Palácio Real. Dizem que ele lavava os pés dos eunucos e até comia comida de cachorro. Uma pessoa tão desprezível, talvez nem soubesse reconhecer uma letra. Como poderia se comparar ao príncipe do sexo masculino com estratégia militar? No primeiro mês após o casamento, a terceira senhorita chorava e fazia birra. Somente nos últimos 2 meses ela melhorou um pouco, mas ainda não via Tantai-Din como uma pessoa. Yelan encobriu a boca com o lenço para esconder o sorriso. O reino da Daxia valoriza a habilidade marcial. Ouvi dizer que Tantai-Din teve seus meridianos destruídos quando era criança e agora não tem força nenhuma. Comparado com o fraco e indefeso jovem no passado, sua terceira irmã que nunca se importou com ninguém, provavelmente nem olharia para ele. Quando a avó morrer, qual futuro esse refém sem sequer um palácio poderia proporcionar a Yeshiu? A vida de Yeshiu não passaria de ser moldada pelos outros. Kiauer disse, ouvimos dizer que o refém está ajoelhado no gelo há 2 dias, mas temo que ele não consiga aguentar muito mais. Segundo a senhorita, precisamos dar a ele uma capa? Yelan geralmente gostava de ser caridosa com os servos. Sua reputação na mansão era muito boa. Comparado com a terceira irmã Yeshiu, a reputação de Yelan como gentil e bondosa era mais popular. Yelan estava um pouco inclinada a fazer isso. Olhou para Tantai-Din. O status de refém não era apropriado para ele, mas aquele rosto era realmente bonito, até mais refinado do que o de uma mulher. Yelan assentiu com a cabeça, concordando que Kiauer fosse fazer isso. Ela mesma ficou no pavilhão, inclinando-se suavemente para Tantai-Din. Tantai-Din também viu a segunda senhorita da mansão. Kiauer trouxe uma capa branca como a neve, pisou cuidadosamente no gelo e se aproximou dele. Sussu voltou com a avó e viu essa cena. Sua segunda irmã estava sendo atenciosa com o jovem rei demônio. Sussu caminhou até lá. Segunda irmã, o que você está fazendo? Yelan deu um pulo. Não esperava que Sussu saísse tão rápido e a pegasse em flagrante. Ela disse apressadamente, irmã mais nova, não entenda errado. Estava pensando, com o clima tão frio está nevando novamente. Se o príncipe Tantai-Din ficar de joelhos no gelo e neve, como seria ruim se alguém morresse? Então deixei Kiao lhe dar uma capa. Sussu perguntou a Tantai-Din no gelo, você ainda aguenta? A segunda irmã está lhe oferecendo uma capa, você quer? Sussu, como uma luz do amanhecer na senda correta, realmente odeia esse vilão que causará tumulto aos 3 reinos no futuro. Tantai-Din deu uma olhada em Sussu e disse a Yelan, agradeço a gentileza da segunda senhorita, mas não sinto frio. Essa foi uma recusa. Yelan se sentiu um pouco constrangida. Nesse caso não vou mais atrapalhar a terceira irmã e o príncipe Tantai-Din. Ela também não podia mais ficar lá e saiu com a Kiauer. Sussu apertou a capa macia. Ela olhou para o rei demônio ajoelhado aos seus pés. Matar ele possivelmente era o desejo partilhado por todos os cultivadores no mundo, desde os mais velhos de milhares de anos até as crianças pequenas. Esse era o grande desejo de Sussu desde que era jovem. Ele agora parecia frágil, como um jovem rei demônio, tão frágil quanto um bebê. Todo seu corpo parecia dizer, podem me matar. A antiga jovem Sussu estava ansiosa para isso. Sussu dificultosamente reprimiu esse pensamento. Os cultivadores têm sua própria raiz espiritual, assim como os seres demoníacos têm sua própria natureza maligna. Os anciãos diziam que se a natureza maligna do rei demônio não fosse removida, mesmo que ele fosse morto, ele ainda se regeneraria ao absorver o ressentimento do mundo. Isso significava que matá-lo apenas o tornaria mais poderoso. Ela precisava primeiro encontrar uma maneira de remover sua natureza maligna. Tantai-Din vagamente percebeu a intenção assassina, olhou para cima e a jovem já havia desviado o olhar. Do seu olhar, só podia ver metade no rosto dela e suas orelhas expostas brancas. Seus lábios se enrugaram, parecendo insatisfeitos. Rosados, pequenos e adoráveis. Essa aparência não tinha nada a ver com sua maldade. Tantai-Din estava congelado e sem sentir nada, caiu pesadamente no gelo. A nobre dama parou por um momento, não o olhou, mas caminhou ao redor dele. Ele se encolheu no chão. Em seu campo de visão, havia as delicadas flores de pêssego em seus sapatos brancos como neve, cheias de vitalidade.
Asterisco. O general Ia não voltou para casa à noite. A senhora idosa estava envelhecendo e não se sentindo bem, então ela pediu que todos jantassem em seus próprios pátios. Depois de tomar um banho, Sussu foi ajudada por Chuntão a se deitar. Chuntão soltou seus cabelos, vendo sua expressão doce sob a luz, não pôde deixar de elogiar. O cabelo da terceira senhorita é tão macio e liso. Depois de elogiar, ela se assustou com medo de que a terceira senhorita ficasse chateada porque ela não tinha educação. Mas para sua surpresa, a terceira senhorita sorriu docemente. O cabelo de Chuntão também é bonito. Uma outra criada chamada Xixi entrou correndo e fez uma saudação a Sussu, parecendo um inseto zumbindo. A senhora idosa mandou trazer de volta o príncipe Tantaidin. Quando Sussu ergueu os olhos, realmente viu Tantaidin entrando na sala. Os fios de cabelo do jovem estavam frios com neve acumulada, e assim que entrou no ambiente quente, suas mechas se transformaram em gotas d'água. Com a sensação de frio do lado de fora, o dia estava ficando escuro rapidamente, pois o clima estava para inverno, restando uma escuridão sem fim. Assim que ele entrou, o ar pareceu ficar silencioso. Chuntão e Xixi disseram rapidamente: terceira senhorita, vamos nos retirar. Chuntão e Xixi fecharam a porta. A voz rouca de Tantaidin perguntou: a terceira senhorita já se acalmou? Sussu balançou a cabeça sem hesitação. Ainda não. Ele baixou os olhos, cílios negros como penas de corvo, cobrindo seus olhos. O ar quente da sala não o fez se sentir melhor, em vez disso, tornou-se doloroso e sentia coceira, deixando suas mãos e pés vermelhados, congelados e queimados pelo frio. Sussu olhou para ele por um momento. Em seu coração, ela murmurou suavemente: o rei demônio não merece simpatia. Ela já tratara águias jovens de asas quebradas, crianças doentes e idosos de cabelos grisalhos. Mas o primeiro princípio do mundo imortal era que as mulheres cultivadoras não podiam sentir pena de um demônio, mesmo que ele parecesse fraco.